Bem-vindos à nossa imersão de hoje. Antes da gente dar esse mergulho profundo no nosso tema, eu quero receber todo mundo que está nos acompanhando com uma bênção muito especial, muito clara e calorosa. Eu desejo que o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve sejam repletos de bênçãos divinas. É um excelente começo e eu diria que a nossa missão de hoje vai exigir exatamente essa energia renovada, viu? Com certeza, porque a gente vai explorar os textos do Salmo 98 e vamos fazer isso guiados pelos detalhes riquíssimos da Bíblia de Estudo NAA e também pelos comentários bíblicos do pesquisador Allen P. Ross. Exato. E sabe, a ideia dessa análise aprofundada é tentar entender como que um texto tão antigo consegue conectar coisas que parecem distantes, né? Tipo salvação, música, a estrutura da própria natureza e a justiça. É um panorama muito, muito maior do que uma simples canção de louvor, né? E eu confesso que estou super animada para desempacotar essa obra, porque, embora seja milenar, ela tem umas implicações surpreendentes hoje em dia. Implicações que chegam a alterar a forma como a gente compreende as coisas ao nosso redor. Sim, inclusive alterando o jeito que a gente escuta uma das músicas mais famosas do mundo. Mas, para entender a magnitude desse salmo, a gente precisa começar lá do motivo da composição dele, né? Sem dúvida. A gente precisa olhar para a ação inaugural de Deus que motiva o que o texto chama de um cântico novo. Isso, porque não dá pra gente falar da reação global de toda a festa sem antes detalhar essa ação local bem específica. O salmista convida o pessoal a cantar um cântico novo porque o Senhor operou a salvação. E essa salvação, no contexto original, é um resgate literal do mal a favor do povo dele, a favor de Israel. Não é um conceito abstrato, entende? Algo bem prático. E os comentários da nossa fonte destacam símbolos físicos de poder muito interessantes que são usados no texto. Ele fala da mão direita e do braço santo. Isso mesmo. Que representam o controle sobrenatural de Deus sobre os acontecimentos políticos e geográficos da época. E o exemplo histórico que a fonte cita para ilustrar esse poder todo é a libertação do Egito, lá em Êxodo 14. E olha, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Quando eu leio mão direita e braço santo, a imagem que me vem na cabeça é tipo uma demonstração pública e inegável de força, sabe? Como um herói num filme de ação numa missão de resgate. É uma boa analogia. Tipo, a ação é tão grandiosa, tem tanta explosão, que impossibilita qualquer dúvida sobre quem realizou o feito. Ninguém vai achar que os escravos saíram andando do Egito por uma coincidência climática. Com certeza não. E é importante notar a motivação divina por trás dessa demonstração de força. O texto original em hebraico encora tudo isso na misericórdia e na fidelidade de Deus. Que é aquela palavra famosa, né? O hesed. Exatamente, o hesed, que pode ser traduzido como um amor leal, um compromisso inquebrável. É por causa desse amor leal que o braço santo entra em ação. E o resultado disso tudo é que o texto diz que todos os confins da terra viram essa salvação. Mas eu tenho uma dúvida aqui para você. Pode falar. Como que um ato de resgate tão focado numa nação específica, no caso Israel, conseguiu capturar a atenção de todos os confins da terra? Olha, o porquê disso importar é o que torna a história fascinante. A visibilidade dessa salvação de Israel, ela serve como um testamento irrefutável do Hesed de Deus. Como se fosse uma vitrine, né? Exato. Uma vitrine da sua justiça para o resto das nações. Ele intervém na história, quebrando as regras do império mais poderoso da época, para mandar uma mensagem clara para todo mundo. Entendi. Então, uma vez que todos os confins da terra testemunharam esse poder e esse amor leal, a resposta mais natural a uma demonstração dessas é a celebração, certo? A única resposta cabível, eu diria. E isso leva a gente direto para a segunda parte do Salmo, onde o foco expande, sai só de Israel e vai para todos os habitantes do planeta. A instrução lá é muito clara. É para que todos os moradores da terra celebrem com júbilo. E não é uma celebração silenciosa, viu? A instrução é para gritarem de alegria, cantarem louvores usando instrumentos potentes,
tipo harpas e trombetas. É fazer barulho mesmo. E o objetivo de Deus ter agido lá atrás por Israel era exatamente esse: trazer luz para o mundo todo, unindo a humanidade inteira na adoração ao único Deus verdadeiro. E é aí que a gente chega num ponto crucial dessa imersão. Sim, porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. O nosso comentário base, do Ross, revela que esse trecho do Salmo 98 é a base literal do famoso hino do Isaac Watts. Aquele hino... Cantai que o Salvador chegou. Isso, que no mundo inteiro muita gente conhece em inglês como Joy to the World, é uma das músicas mais clássicas de todos os tempos, mas olha a surpresa. Pode falar. O comentário afirma categoricamente que associar esse hino ao Natal é tecnicamente inadequado. Pois é. Essa informação costuma bugar a cabeça de muita gente. Totalmente. Eu fiquei chocada quando vi isso. A gente passa a vida inteira ouvindo essa música em dezembro, nos shoppings, nos corais, e o texto diz que o Salmo 98 não fala sobre o nascimento de um bebê. Não de forma alguma. Ele fala sobre a vinda do rei messiânico, no caso Jesus, para estabelecer o seu reinado e trazer luz aos gentios. É sobre a segunda vinda, a consumação, não a primeira. Caramba! Isso muda tudo. Eu queria te pedir para aprofundar um pouco como essa mudança de perspectiva, de um nascimento silencioso para a chegada triunfal de um rei, altera a forma como a gente deve ler esse convite global à adoração. Claro. O que é fascinante aqui é a diferença enorme de tom. Pensa no evento natalino tradicional. Ele é íntimo, é silencioso, uma manjedoura, pastores quietos na noite. É a famosa noite feliz, né? Uma coisa mais suave. Exatamente. Mas a majestade estrondosa que é exigida nos versículos 4 a 6 desse salmo, com trombetas, buzinas, gritos de alegria, isso é som de uma coroação imperial. É como se fosse um anúncio público de que um novo governo assumiu o planeta. Não dá para sussurrar isso. Não dá. E isso se conecta ao conceito de que o reinado de Deus é universal. Quando o Cantai que o Salvador chegou foi escrita, a intenção era celebrar o estabelecimento definitivo de um governo divino na Terra, e não o chorinho de um recém-nascido. Nossa, saber que uma canção natalina clássica está tecnicamente na data errada é um ponto de virada muito forte na nossa análise. É o tipo de detalhe que, quando você percebe, você não consegue mais desver, né? Com certeza. E se a chegada desse rei é tão monumental que engloba toda a humanidade, a nossa fonte mostra que até mesmo os nossos limites humanos, as nossas vozes, são insuficientes para celebrar do jeito certo. A biologia humana não dá conta do recado, digamos assim. Pois é. A própria estrutura do planeta precisa participar. E aí a natureza entra no coro. O convite se estende ao mar e à sua plenitude, ao mundo e os que nele habitam. As imagens poéticas nessa parte são belíssimas e muito poderosas. Muito. O texto fala dos rios batendo palmas e dos montes cantando de júbilo juntos, na presença do Senhor. Só que, aí chega o motivo final de toda essa celebração cósmica, e é onde a coisa fica complexa. O texto diz, porque ele vem julgar a terra, julgar ao mundo com justiça e os povos com retidão. Isso. E aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo. Peraí. Diga. Quando a gente ouve a palavra julgamento, a gente geralmente pensa em punição, certo? Num tribunal criminal severo, o juiz batendo o martelo, uma sentença de prisão, é algo assustador. É o reflexo natural da nossa cultura moderna. Mas, aqui os rios estão batendo palmas por causa desse julgamento. Por que a natureza celebraria um juiz que vem para julgar? Isso não faz sentido na nossa cabeça. Olha, se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a gente entende a perspectiva teológica do Ross. O sentido da palavra julgar aqui, no contexto original, não é presidir um tribunal criminal focado em destruir ou punir. Tá, e seria focado em quê, então? Seria focado em administrar a justiça por meio de um governo justo e equitativo. Trata-se de consertar o que está quebrado na sociedade. Ah, entendi. Então não é o juiz mandando prender, é o governante organizando a bagunça. Perfeito.
O julgamento divino é o estabelecimento de uma ordem onde a opressão acaba. E tem mais. Tem a ver com o nosso papel nisso tudo. Como assim o nosso papel? Na visão bíblica, os seres humanos foram feitos para dominar a criação com sabedoria e amor. Nós éramos para ser os administradores desse jardim, cuidando da natureza. Mas, a gente falhou miseravelmente nisso, né? Só olhar para o estado dos rios e das florestas hoje. Exatamente. O nosso governo corrompido fez a criação sofrer. Mas quando a humanidade finalmente reconhece o reinado de Deus e se submete a ele, a verdadeira justiça entra em vigor. E a natureza é restaurada. Isso. A natureza canta de júbilo e bate palmas, porque sob a justiça de Deus, a ordem perfeita e o florescimento geral são restaurados. É o fim da exploração e o começo da restauração cósmica. Nossa, faz todo sentido agora. Eles aplaudem porque finalmente chegou o governo que vai cuidar deles de verdade. Que jornada fascinante que a gente fez hoje, hein? Foi mesmo. Desempacotar essas camadas traz uma clareza incrível para o texto. Pois é. E só para amarrar os pontos para quem nos acompanha, a gente começou a nossa análise vendo lá atrás um ato muito específico de amor leal e resgate no Egito. O evento que serviu de vitrine para o mundo todo. Isso, depois a gente passou por aquele convite barulhento e global, que inclusive corrigiu a nossa playlist de Natal, tirando Joy to the World da manjedoura e colocando num contexto de coroação global. Uma correção histórica e teológica bem necessária, eu diria. Com certeza. E a gente terminou com essa imagem linda de uma natureza em puro êxtase aplaudindo o juiz. Eu acho que a grande lição de hoje, para cada pessoa que nos escuta, é que a verdadeira justiça, aquela que conserta as coisas, ela é motivo de alegria profunda e não de medo. Ela é a cura que o mundo inteiro estava esperando. Exato. E, para encerrar a nossa imersão de hoje, eu queria deixar um pensamento, uma provocação final, para que todo mundo possa ponderar durante a semana. Excelente. Qual seria? Se até os rios e as montanhas conseguem reconhecer e aplaudem de pé quando a verdadeira justiça é aplicada, será que nós, no nosso dia a dia, estamos prestando atenção suficiente para reconhecer e principalmente praticar o que é ser verdadeiramente justo e reto com as pessoas ao nosso redor? É uma excelente reflexão para levar para a vida prática. Sim, porque se a natureza reage com essa intensidade toda, a gente também deveria estar fazendo a nossa parte, né? Enfim, foi maravilhoso compartilhar esse mergulho com vocês. Que Deus abençoe todos os ouvintes.